Bom, pessoal, então agora vamos estudar a parte final aqui né? A gente já está na última técnica das eletroanalíticas, né? Que é a voltametria, e agora então a gente vai estudar a voltametria quando o eletrodo de trabalho é feito com mercúrio, certo? Então a gente chama essa parte aí da voltametria de polarografia, tá? Então vamos para o nosso material aqui. Polarografia, então, é isso. É uma técnica voltamétrica, então as técnicas voltamétricas a gente faz curvas de corrente versus o potencial que é aplicado no eletrodo de trabalho, né? É a mesma teoria da voltametria. O que é a polarografia tem de vantagem, né? Aliás, de desvantagem, certo? A polarografia, a desvantagem dela é que a gente vai trabalhar com mercúrio. Mas é claro que, já vou dizer para vocês que se usa uma quantidade bem pequena de mercúrio durante as análises, né? E esse mercúrio está sempre dentro do aparelho lá. O contato que a gente tem com o mercúrio durante a operação lá, experimental, é logo depois que a gente retira a célula onde foi feita a análise. No final da célulazinha, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, o fundo da célula tem mercúrio. Então ali exige uma necessidade maior de um cuidado, né? Não meter a mão ali e tudo mais. E é óbvio que a gente vai ter que coletar aquele mercúrio para um posterior descarte, né? De modo correto. Até tem um jeito de limpar esse mercúrio, recuperar ele. Dá um trabalhinho razoável, né? Fazer banho ácido e tudo mais, mas até tem. Mas é tranquilo, é só não manipular aquilo ali e também não deixar secar. Ele deixa sempre o mercúrio numa solução, né? Porque o mercúrio ele tem uma alta pressão de vapor, então tem que prestar atenção nisso também, né? Não é tanta desvantagem assim. E a vantagem é gigantesca no sentido de que, como o mercúrio em condições normais, né, de temperatura e pressão, o mercúrio é líquido, certo? Então, até eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o eletrodo de trabalho, ele é de mercúrio, mas tem toda uma engenhosidade ali, porque mercúrio é líquido, né? Então, imagina como é que vai fazer um eletrodo líquido, certo? Então, na verdade, o mercúrio ele vem por dentro de um capilar. A gente tem uma tubulaçãozinha de vidro com um capilarzinho bem fininho por dentro daquela tubulação e o mercúrio vem por ali. E lá embaixo daquele tubinho de vidro ele forma uma gotinha de mercúrio. E aquela gotinha ali, bem pequena, é que é o eletrodo, é a parte funcional do eletrodo. Então acontece que quando a gente faz algumas medidas, todo o fenômeno químico que está acontecendo no eletrodo de trabalho está acontecendo naquela gotinha de mercúrio. E aquela gotinha ela é descartada. Então, quando a gente faz uma análise, por exemplo, usando a gotinha do mercúrio e a gotinha é descartada e vem uma gota nova, é como se tu fizesse sucessivas análises voltamétricas com um eletrodo novinho em folha. É como se tu comprasse um eletrodo, tirasse da caixa, ligava no aparelho, fazia uma medida, jogava o eletrodo no lixo. Pega outro eletrodo, bota ali, entenderam? Tu tá sempre com um eletrodo 0 km. Essa é uma grande vantagem. Tu não tem problema de o eletrodo ter algum elemento ser depositado no eletrodo, o eletrodo não está funcionando direito. Tu tem um eletrodo novo a cada medida, certo? Então, a polarografia, eu falei, acho que no vídeo anterior, né, o xodó aí da voltametria é o eletrodo de trabalho C de mercúrio, certo? Esse aparelho aqui, ele possibilita muita análise. Aqui, o limite de detecção para muitos metais e muitos analitos, na polarografia, ele é chamado análise de traços, né? Análise de traços quer dizer medir em ppt, parte por trilhão. Então, a polarografia, muitos analitos, a polarografia tem uma sensibilidade de medir partes por trilhão, certo? O que mais aqui que eu destaquei? O consumo do analito na polarografia é muito pequeno. Aqui ela está dentro da voltametria, né? Lembrem, a voltametria, um pouquinho de analito vai ser descarregado no eletrodo. Só que, como eu falei, é bem pouquinho. Aqui eu até coloquei uma quantidade, mais ou menos, né? É de 0,1 a no máximo 0,2% do analito é consumido. Portanto, para aqueles analitos ali que se descarregaram no eletrodo, a gente destruiu aqueles analitos. Só que eles são o mínimo do todo que estão lá no ambiente. Então a gente costuma dizer que a voltametria e a polarografia também, né? Elas não são técnicas destrutivas. Por mais que aqueles analitinhos lá que se descarregaram, a gente destruiu eles. Só que aquela quantidade é tão pequena em relação ao todo ali que está sendo medido, então a gente considera que não é uma análise destrutiva, certo? E por final aqui, a polarografia ela tem uma faixa de trabalho, certo? E essa faixa de trabalho é bem deslocada para o lado de uma diferença de potencial negativa.
ou seja, deixar o eletrodo de trabalho carregado de elétrons, tá? Ó, até no máximo menos 2,4 volts. E para o lado positivo, ela não vai muito longe, a gente só pode deixar a gota de mercúrio carregada, pobre em elétrons, digamos assim, a no máximo 0,2 volts. Por quê? Se a gente deixar a gota de mercúrio mais pobre em elétrons, num potencial maior do que mais 0,2 volts, o próprio mercúrio se oxida. Ou seja, a gente deixou o mercúrio líquido tão pobre em elétrons que agora acaba ele mesmo perdendo o elétron dele e virando mercúrio mais, ou mercúrio 2 mais, né? Que é o mais provável até formar o mercúrio 2 mais, certo? Então não dá para deixar um potencial mais positivo que isso. Então, veja, 0,2 é quase pertinho do zero, né? Então, a polarografia ela é meia deslocada para o lado do potencial negativo. A gente geralmente não. A maior variação de potencial da polarografia é para o lado de deixar o eletrodo carregado de elétrons. Portanto, já dá para perceber que a polarografia ela tem uma tendência a gente a analisar elementos que se reduzam, né? Certo? Se o elemento ele vai se reduzir, é bem interessante a polarografia, porque ela consegue ir até menos 2,4 volts. Até aqui ela vai. Depois daqui ela não vai mais. Por quê? Porque os próprios íons H+, porque essas medidas são todas feitas em meio aquoso, né? Os próprios íons H+, que vêm da constante de ionização da água, que é o 1 vezes 10 a menos 14, lembram? A gente sempre, mesmo tendo água pura, tu sempre tem 1 vezes 10 na menos 7 molar de íons H+, numa água, certo? E esses íons H+, aqui se reduzem e formam gás hidrogênio, certo? Então a gente vai ter essa reação aqui, dos íons H+, da água, do próprio solvente. Então a polarografia ela fica travada nessa voltagem aqui. A gente pode deixar a gota de mercúrio entre um potencial de menos 2,4 até mais 0,2 positivo. Essa é a faixa de trabalho da polarografia. Aqui eu acho que nessa tela aqui eu botei a mesma coisa, né? Estou falando a mesma coisa. Ó. A faixa de trabalho é de mais 0,2 volts a menos 2,4, né? O que acontece ali, mais positivo que isso, o próprio mercúrio se oxida. Mais negativo que isso, os próprios íons H+, se reduzem e formam gás hidrogênio. E é claro que, por exemplo, se o mercúrio se oxidar, vai dar corrente no eletrodo. A corrente não veio do analito, entenderam? Então não trava o aparelho. Como é que eu vou dizer? A nossa análise acabou sendo a gente não pode fazer análise, né? O próprio metal da composição do eletrodo de trabalho, ele que está se descarregando, certo? E aqui também não dá mais para fazer análise no potencial mais do que menos 2,4 volts, porque aí os próprios íons H+, do solvente estão se descarregando no eletrodo de trabalho. Então a faixa de trabalho é entre isso aqui, certo? Aqui Então aqui, deixa eu me lembrar. Tá, eu já falei isso aqui, né? Uma coisa que eu acho que eu não falei ainda é que o contraeletrodo, não. O eletrodo de referência mais usado aqui não é o prata cloreto de prata, e sim o mercúrio cloreto de mercúrio. Lembra? Eu já expliquei isso bastante lá em Quali, acho que aqui também eu já falei, que é o eletrodo de mercúrio cloreto de mercúrio, conhecido como ECS, né? Eletrodo de calomelano saturado, certo? Então, corrigir aqui. Então a polarografia, isso aqui eu já disse, né, que a polarografia ela trabalha mais para o lado de analitos que querem se reduzir, né, e geralmente quando esses analitos, principalmente os metais, né, quando os metais se reduzem, por exemplo, aí muitas vezes eles se reduzem e ficam naquela forma metálica, que é a da tabela periódica lá. E quando eles estão na solução na forma de cátion e se reduzem e vão para a forma metálica, aquele metal fica misturado no metal que é o mercúrio, né. Então a gente tem uma mistura de mercúrio com outros metais misturado nele, é uma espécie de uma ligazinha metálica ali. Só que um dos metais não está sólido, um dos metais está líquido, que é o mercúrio, né? Então esse tipo de mistura de mercúrio com outros metais, isso é chamado de amálgama, certo? Eu sou um dos que tem aquelas obturações antigas, né? Que é uma amálgama de mercúrio. Mercúrio, lá o dentista mistura mercúrio com outros metais ali, e aí depois aquilo até solidificar, é claro, né? Então no caso da usada em dentista, eles fazem para aquilo ficar sólido depois, né? Mas aqui não, a gente vai ter o mercúrio líquido e os metais que se reduziram foram incorporados dentro da gotinha de mercúrio lá, certo? Aqui eu até coloquei uma dica aqui, né? Mas se a gente quiser, se o nosso analito ele não tem muita tendência a se reduzir,
ele tem mais tendência a se oxidar, bom, então não vai dar para usar muito a polarografia. Talvez seja bem limitada a polarografia nesse sentido. Aí a gente pode usar eletrodo de platina, outros eletrodos, ouro, carbono, né? Só que aí, como eu botei aqui, aí nós já não é mais, aí tu não está mais fazendo polarografia, que fique bem claro. Polarografia, o eletrodo tem que ser o de mercúrio. Mas, eu fiz uma polarografia lá, só que o eletrodo era de platina. Não, então tu não fez polarografia. Tu fez voltametria, entenderam? Então acho que isso aí tá claro, né? Deixa eu ir adiante aqui. Bom, como é que é a instrumentação? É a mesma célula voltamétrica, é a mesma coisa, tanto é que isso aqui é uma voltametria. A única diferença é que o eletrodo de trabalho ele é uma tubulaçãozinha de vidro e ali cai uma gotinha, certo? Então a gente tem eletrodo de trabalho, contra-eletrodo, eletrodo de referência. Tudo isso é operado por um polarógrafo, certo? Na real ele é, como é que eu vou dizer, um potenciostato dedicado, né? Ele é um potenciostato também, mas aí como ele já está dedicado àquele aparelho, tu compra o aparelho polarógrafo, entenderam? Ninguém faz um polarógrafo meio enjambrado, assim. A gente não monta o polarógrafo, a gente já compra o polarógrafo pronto. Então por isso que eu escrevi aqui que o polarógrafo, então, ele comanda toda essa parte aqui de aplicar as diferenças de potencial, depois medir as correntes, né? Mas é bem aquela função do potenciostato, é a mesma coisa. Aqui o eletrodo de referência ele é o decalomelano, né? Calomelano saturado, mercúrio, cloreto de mercúrio, certo? E eu aqui peguei da internet para mostrar para vocês, onde é que tá aqui? É, aqui ó. Isso aqui é um videozinho da Metron também, falando sobre a polarografia, mostrando ali. Vou tirar o som aqui para não ficar... Vou passar meio rápido aqui. Aqui ele aparece o aparelho ali, aquela célulazinha está aqui. Os eletrodos estão nessa parte aqui, estão enxergando aí. Então vou soltar o play aqui, ele vai colocar ali a solução eletrolítica ali que vai ser feita a análise, né? Então acho que aqui está o aparelhinho, esse aqui é um aparelhinho mais enxuto, né? Um polarógrafo bem pequenininho, mas faz a mesma coisa que qualquer um outro, né? Deve ser até mais caro, tão pequeno assim. E aqui é um carrossel da amostragem, mas o que eu quero mostrar para vocês, aqui está mostrando outras coisas, os aparelhos lá, tudo mais. Mas eu vi aqui, ó. Aqui dá, eu vou dar um, aqui eu vou, depois eu posso voltar se eu quiser, aqui eu volto nessa imagem aqui. Isso aqui eu peguei do YouTube, né, pessoal? Bem fácil acharem aí, bota polarógrafo lá no YouTube, vocês vão achar isso aqui. E tá na página da Metron também. Aqui dá pra gente ver direitinho a célula, essa parte do meio aqui é o eletrodo é a parte onde se forma a gotinha de mercúrio. Essa gotinha é bem pequenininha, depois mais adiante lá eu vou mostrar um vídeo disso aqui funcionando. Eu achei também um vídeo no YouTube lá, vou mostrar isso aqui funcionando. Aqui tá funcionando, mas tá meio abreviada a coisa aqui, né? Meio uma propaganda assim. Mas aqui então, só para vocês verem, aqui é o eletrodo do mercúrio, esse aqui é o contra-eletrodo e aqui é o eletrodo de calomelano saturado, tá? E tá feito. E essa tubulaçãozinha que vocês estão vendo uma bolhazinha, isso aqui eu vou explicar mais para frente. Por que que tá jogando um ar aqui dentro, né? Então aqui está sendo feito uma análise e o que eu queria mostrar aqui ainda não chegou. É aqui, ó. Esse vídeo mostra bem direitinho como é que é Esse aqui é o eletrodo de mercúrio. Perceba que tudo é de vidro, né? Essa aqui é uma parte acrílica, aqui dentro, isso aqui é uma tubulação de vidro. Essa tubulação de vidro aqui ela tem um capilar por dentro, ela é furada por dentro, é como se fosse um caninho aqui, certo? Mas só que é bem fininho mesmo. Toda a grossura de um fio de cabelo, assim. Tanto é que é bem difícil, tem até uma bomba assim de vácuo para quando a gente troca o mercúrio aqui, coloca o mercúrio aqui assim, que tem um recipientezinho, que vai pouquinho, deve ir uns 20 ml no máximo, acho. Aí tem que ligar uma bomba de vácuo para fazer o mercúrio romper a tensão superficial do mercúrio e ele cruzar por esse buraquinho aqui. É tão fininho que é isso aqui. Aí depois que ele cruza uma vez, aí vai. Rompeu aquela tensão superficial, sabe? E a tensão superficial do mercúrio é bem alta, né? Ele forma aquela gota ali que todo mundo conhece, aquela gota que fica andando assim. Isso aí todo mundo já viu já um dia. Na internet, TV. Os garimpeiros botam na palma da mão e mexem. Imagina, tu tá te contaminando tudo de mercúrio ali. Certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o eletrodo de mercúrio. É tudo... O mercúrio só tá aqui dentro e vem por essa tubulaçãozinha de vidro. E a gotinha é formada aqui. Depois tem... Deixa eu mostrar aqui. Parei que tá estourando o tempo, eu vou fechar e vou